Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica. O DUV, para você. Hoje, conosco aqui, um grande amigo do setor, que a gente já conversa sobre tudo que tem acontecido nesse tema transição energética há algum tempo. Eu o conheci como Cláudio Ribeiro, verdade, Cláudio? Verdade. Mas aí o Cláudio, numa sacada incrível, se tornou o Cláudio da 2W, verdade? É isso também. Eu fui buscar agora pela manhã para ter mais informações, né? Ver um pouco da tua história, para a gente bater esse papo. E aí eu busquei por Cláudio Ribeiro no LinkedIn, não apareceu. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com o LinkedIn. Eu falei, já sei, Cláudio da 2W. É isso. Cláudio, obrigado por estar aqui conosco, com o público, com a nossa audiência. Vamos bater um papo bom. E eu queria começar um pouco ouvindo o Cláudio, né? Um pouco da tua história. Eu vi que você formou inicialmente em administração, fez administração, ainda mais novo, né? Está novo ainda, mas mais novo ainda. Depois foi para o direito, né? Então tem uma formação na administração e no direito. E construiu uma história, e aí acho que é interessante da gente começar essa conversa, na área financeira. Você passou muito, né? E ali Unibanco e outros grandes nomes de instituições financeiras brasileiras e globais, né? Foi. E depois o Cláudio da 2W no setor de energia. Como é que é essa história? Ou seja, como é que foi o Cláudio que estava no setor financeiro para o momento que o Cláudio vem para essa discussão da transição energética? Bom, obrigado, Guilherme. Para mim é um prazer estar aqui. Admiro o seu trabalho. Já não Obrigado. É de hoje, essa capacidade de comunicar e levar os temas adiante. E aqui estou com você nessa nova empreitada aqui, Diário de uma Vida Elétrica. Isso é muito bacana e acho que é um mote para comunicar bem esse mundo novo que está chegando. Bom, eu sou o Cláudio da 2W, mas eu já fui o Cláudio da Sônia, minha mãe. Eu já fui o Cláudio... Ainda é o Cláudio, vamos deixar registrado. Graças a Deus. Mas da Flávia, da né? Flávia, minha esposa, Isso. E dos meus filhos. Mas eu, antes de voltar um pouquinho na minha história, eu tive um professor uma vez quando me formei em Direito, que ele achava que parte dos alunos ia advogar, e eu de fato nunca advoguei, né? Uhum. Mas ele achava que os alunos iam advogar, e ele deu uma sugestão. E, inclusive eu tive aula com aquele ex-ministro do STF, Sidney Sanches, né? E ele falava assim, olha, todo advogado, vocês aí que estão me ouvindo, vocês alunos, saibam que todo processo precisa ter um rosto. Uhum. Porque não adianta só peticionar eletronicamente e achar que o juiz vai decidir. Você tem que ir lá e o juiz tem que saber que aquele processo, daquela causa, daquela dor, tem um rosto por trás. E eu acho que isso vale para os negócios também, né? Claro. As pessoas fazem negócio com pessoas. E por isso o Cláudio da 2W, né? Não, e de verdade, eu acho essa identidade, criou uma identidade, né? A gente olha como identidade. Tanto é que, de verdade, eu busquei aí depois, mas foi muito rápido. A virada de chave, falei, não, peraí, já sei. Cláudio 2W, aí, bum, na hora apareceu Cláudio da 2W, e eu vejo que você comunica assim. Essa, inclusive, é um tanto do que a gente está fazendo aqui, né? Eu acredito muito também no poder da comunicação, ainda mais nos dias de hoje, não à toa, inclusive, nós falamos um pouco disso no making off, né? Sim. Quando a gente estava conversando, dessa necessidade cada vez maior na quantidade de canais que a gente tem de acesso, né, e de busca hoje, e por essa possibilidade de informação, né? Então, claro, a ideia nossa é essa conversa, esse papo aqui, mas que esse papo que vai chegar em muitas pessoas chegue com qualidade, com informação, com conteúdo, mas também com uma certa pitada de diversão aí. Né? A vida sem isso fica muito dura. Não, você tá doido. Mas então, aí teve essa passagem sua, né? A gente conversou, você me contou um pouco ali também antes, né? Passou por indústrias também. Vou. E foi chegando
até chegar hoje no tema energético, transição energética. Como é que foi isso? Então, rapidamente, Guilherme, eu comecei muito cedo, trabalhei, eu brinco às vezes com a turma lá da empresa, que eu falo, olha, não esqueçam que eu nasci no SUS, né? E eu faço sempre questão de brincar com isso, porque não é porque o SUS, a gente tem convênio médico, hoje, porque eu sou de uma época que nem se tinha convênio médico no Brasil, a gente nascia no SUS, né? Que era de boa qualidade, inclusive. Sim. Então, eu digo isso só para contextualizar que eu não venho de uma família abastada, não venho de pai rico, não venho nada, e a única coisa que meus pais me deram foi a direção de ser honesto e trabalhador, né? Então, eu comecei muito cedo tentando trabalhar, sabendo que o estudo leva à frente, então também foi um ensinamento, e com 15 anos eu já trabalhava, eu já me virava. Eu tentei ser jogador de futebol quando era menino, obviamente como todo moleque, né? E rapidamente esse sonho foi abandonado. Uma semana. E depois teve um fato importante na minha vida que eu acho que ele direcionou talvez todo o futuro onde eu me encontro hoje, e não só do ponto de vista pessoal. Eu fui pai muito cedo, né? Com 20 anos eu fui pai. Eu tenho uma filha vai fazer 31 anos. Nossa. Graças a Deus, bacana. a Natália. E aquilo foi um choque muito grande para um menino que estava começando a aproveitar a vida, tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava no 2º ano. E quando eu falo que foi um ensinamento, foi porque naquele momento eu tive que tomar uma decisão de priorizar o que realmente é prioritário na vida da gente, que são as pessoas, né? E aí tinha alguém que dependia de mim. Até então, eu dependia um pouco dos outros, e ali, a partir daquele momento, alguém dependia de mim. E eu tive que ir à luta. Eu já trabalhava numa financeira chamada Credial Pecúnia, que era uma financeira, ficava no centro da cidade de São Paulo, mas eu ganhava pouco, obviamente. E eu resolvi empreender com 20 anos. Essa história a gente nem falou, não deu tempo, mas às vezes quando as coisas ficam muito difíceis eu lembro dessa época. Eu empreendi no quê? Eu fui empreender no comércio, porque eu tinha um amigo que tinha é sempre assim, né? Tem um amigo que conhece não sei quem, e aí peguei minhas parcas economias, pedi demissão lá da Credial Pecúnia, que era uma financeira, peguei essas parcas economia e montei uma avícola. Faz 30 anos que eu não como frango. É verdade. Sério? Se me chamar para almoçar, eu não vou comer frango. Não consigo Nunca sentir cheiro de frango. Nem pensa. Sério? Mas eu montei uma avícola. Porque o pai do amigo conhece que dá, o distribuidor. No final, nunca é exatamente como você planeja. Claro. E eu fiquei 2 anos com esse negócio. E foi... eu coadunava isso, inclusive, com a universidade. Então, eu estudava à noite. Trabalhava de dia, de domingo a domingo. Era um comércio, efetivamente, abrir. Eu tinha 2 funcionários, de administrar gente já com... E 20 e poucos, né? 20 anos. Comprar fornecedor, não ter dinheiro, vai no banco, pega emprestado, compra equipamento, vai, paga, renegocia e faz, e vende, atende o cliente. E tinha que combinar com as galinhas também, né? Para não morrer, né? Não morrer. Antes da hora, quer dizer, calma, espera. E aí foi uma época muito de aprendizado. Eu aprendi a lidar com o público, aprendi a lidar com pessoas. Com o banco. Ter jogo de cintura, aprendi a lidar com o banco, aprendi a cumprir compromissos, aprendi a saber que quando não dá para cumprir, como que você repactua aquele compromisso sem que a outra parte se sinta lesada. Claro. Foi muito importante essa época. Escola, né? E aí, quando eu estava para me formar, já com 22 anos, 23, eu não lembro, eu não aguentava mais, apareceu um dia um anjo. Eu queria vender um negócio, mas todo negócio, para você vender, precisa ter alguém que queira comprar. Não adianta você falar, está à venda. Um dia apareceu parou um carro na minha porta, uma pessoa conhecida que foi comprar frango para ir para o sítio, sei lá o quê. Era o pianista João Carlos Martins. Você está brincando? Juro pelos meus filhos. Ele parou, começou a conversar e eu já tinha um pouco aprendido a lidar com gente, conversava e tal. Ele falou assim, poxa, mas você fala razoavelmente bem, por que você está aqui atrás desse balcão, né? Você não dá... Eu falei, olha, é o que deu, a gente vai lutando e vamos fazendo. E ele falou, por que você não vai trabalhar em algum outro mercado? Eu falei, estou tentando. Eu estava me candidatando. Na época a gente se candidatava. A tua ideia é ótima, né? Se candidatava pelo jornal. Você pegava uma oferta de emprego. Então eu tinha visto lá, mandado currículo com máquina de datilografar. E ele falou assim, você não quer vender essa sua instalação? Eu tinha freezers e tal. Porque eu quero dar de presente para uma pessoa que está para se aposentar, que trabalhou comigo muitos anos, décadas.
e eu queria dar um negócio para ele como renda para frente e tal. Falei, para já. E eu vendi esse negócio para o João Carlos Martins. É mesmo? É. Isso o LinkedIn não me contou. É. E aí eu me vi com um dinheiro que eu conseguia viver mais um ano, talvez. E eu tinha que arrumar alguma renda. Sim. Fui lá, currículo, experiência profissional, dono de avícola, né? O fato é que o Unibanco, como você comentou, me chamou como trainee. Eu me lembro, foi lá na Praça Dom José Gaspar, no centro da cidade de São Paulo. Tínhamos 100 pessoas. A pessoa que fazia a seleção falou uma frase, por que você acha que você tem que ser escolhido? Eu falei, porque eu não tenho outra opção. E acho que ela falou, pô, esse cara vai ser o cara mais aguerrido que tem aqui, né? E aí eu fui contratado. E aí foi uma grande escola. O mercado financeiro, para mim, eu fiquei 20 anos. Foi onde eu viajei para fora do Brasil. Segundo, me deu oportunidade de conhecer pessoas aqui fora, me deu oportunidade de aprender outra língua, me deu oportunidade de conhecer pessoas qualificadas, me deu oportunidade de conhecer empresários e conhecer o que é o Brasil real, conhecer esse Brasil inteiro. Eu passei por todas as áreas do banco, desde a agência bancária até a área corporativa, a mesa de câmbio, a área de projetos, project finance, M&A. Eu realmente foi onde eu aprendi. E aí, obviamente, quando você começa a ter sucesso, você vai... Estou em oferta, vai subindo. E aí eu participei e fui executivo de outros bancos, aí já mais maduro, até eu fazer essa transição para o setor de energia. Em algum momento dessa minha história, eu trabalhava com alguns grandes grupos, emprestava recursos para alguns grandes grupos de infraestrutura, dentre os quais a energia era um setor preponderante. Isso quando, Cláudio? Já final dos anos 90 para o início dos anos 2000. O Brasil teve aquele apagão no começo dos anos 2000, Proinfa. Eu participei ativamente disso. Inclusive, participei do governo federal, na época, montou uma câmara temática. A Elbia, da Beólica, teve aqui ontem. Eu conheci a Elbia nessa época. Conosco, isso. E ela falou muito disso. Ela estava no governo. Exatamente. Isso. Ela contou a história também dela. A passagem pelo Proinfa, a proposta do Proinfa, tudo. Você vê como é que as coisas vão, claro. Parte da história elétrica do Brasil, né? E você reforçando exatamente o que ela disse ontem aqui. Vale até a pena depois bater. Pode bater. Vamos a Elba é uma grande amiga, mas dessa época, porque o governo montou uma câmara temática, o Brasil precisava de investimento privado, chamou os bancos, na época era o Pedro Parente, que foi o gestor da crise. Que, aliás, um excelente, vamos fazer um parênteses, cara muito bom. Parente aqui, um excelente gestor daquele momento, né? Muito. Senão, ele pegou pelo chifre mesmo. Né? E aí eu participei dessas discussões, representando, não só eu, mas pela instituição que eu trabalhava na época, e eu conhecia vários grupos que estavam empreendendo, e em algum momento, a última instituição pela qual eu passei, que era um banco holandês, tinha sido vendido por um banco espanhol aqui no Brasil. Que era o ABN, foi vendido para o Santander. Né? E aí, nessa época, eu resolvi não fazer essa transição, recebi um convite de um cliente para virar a mesa e ser executivo. E ele tinha negócio no setor elétrico, aqui no Brasil, fora do Brasil, e eu já tinha financiado os negócios de energia, PCHs aqui no Brasil. Foi quando eu fiz essa transição. E aí, isso faz 15 anos... E aí caí de cabeça, e aí eu venho sendo executivo, aí você tem modelos de partnership, você vai alinhando, né, depois interesses em executivo, sociedade e tal, mas faz 15 anos que eu estou do outro lado da mesa como empreendedor de fato ali no setor elétrico. Bom, legal. E certamente, né, até pelo trabalho que você vem desenvolvendo há algum tempo, essa experiência do setor financeiro, ela soma muito, né? Porque é um setor muito intensivo em capital, né? A gente estava conversando sobre isso também. Qualquer mega de qualquer fonte, seja solar, eólica, o que for, a gente está falando de milhões, né? E não é um negócio que todo mundo tem na gaveta. Nós que somos mineiros não temos todo esse dinheiro debaixo do colchão, né? Então, você tem que estruturar as operações, né? E certamente essa experiência aí, ela soma hoje, né? Ela te traz esse conforto de entender a dinâmica, né, do que está acontecendo. O que você falou é uma verdade. O setor de energia é um setor intensivo em capital e você precisa de financiamento adequado de longo prazo para fazer essa parte do setor, né? A gente sempre olhou o setor de energia como intensivo em capital, a gente olha a geração, usina. Isso.
eu aprendi ao longo desses últimos 15 anos a olhar o setor de energia para o outro lado, que é consumo, consumidor, tecnologia, consumidor, porque esse lado aqui, ele só faz sentido se alguém pagar essa conta. Vocês fazem a estruturação financeira, você pega o funding adequado, você faz tudo isso, mas essa conta precisa ser paga. E ela só é paga por alguém aqui chamado consumidor, que você precisa entender esse consumidor, por que ele consome, por que ele paga esse preço, quais são os hábitos, para onde vai, porque é isso que vai sustentar o preço do setor elétrico, que vai continuar pagando a expansão aqui, né? E aí tem um tema que acho que é interessante, né, Cláudio? Voltando até um pouquinho aqui, nessa história que eu também acompanho, da 2W. 2W quanto tempo? A companhia como um todo tem 15 anos, eu me juntei a 2W em 2018, lá num processo de partnership e tal, e para liderar essa transformação da companhia. Nós éramos só uma trading, e aí em 2018 a companhia fez um rebrand, né, uma mudança do nome. Sim. E falou, olha, nós vamos investir em capital para ter usina e vamos investir em pessoas para falar com esse consumidor que vai aparecer na nossa frente, que está aparecendo. Então eu falo que foi uma expansão bilateral, uma muito intensiva em capital e a outra intensivo em pessoas, tecnologia, comunicação. E acho que me lembro dessa época, né, quando vocês, é natural isso, né, à medida que você começa a investir, conversar com o mercado, você começa a aparecer. Eu já estava no setor, comecei a chamar a atenção, 2W e tudo, via você. Ouvi algumas histórias tuas já, mas tem novas, né? Então assistam esse podcast, porque tem histórias novas do Cláudio. Essa, por exemplo, das galinhas e do Martins eu não conhecia. Isso é incrível. Se puder, eu vou chamar o maestro aqui para confirmar essa história. Ele vai confirmar, espero eu. Mas eu venho vendo isso, né, desde 2018 e tudo. E mesmo dentro do projeto 2W, vocês vieram também num processo de transformação. Né? Acho que foi como o setor nosso está tão dinâmico que a gente vai se reestruturando, se readequando. Né? Como é que tem sido isso? Tanto é que nós temos hoje a 2W EcoBank, né? Não era, né? Ela era 2W Energy, Energia, e aí, né, me lembro, tive algumas vezes lá na sala da NASA. Foi. Aquilo ali é a sala da NASA. Para quem não conhece, entra, eu vi até um podcast que aconteceu esses dias com o pessoal da Espera Fico e tudo, as mulheres falando, e foi na sala, eu falei, eu conheço essa sala, é a sala da NASA, da 2W, você entra ali, parece que você tem vontade até de operar alguma coisa, você fala, nossa, é bacana demais, assistam. E aí veio essa transformação. Como é que foi isso? No nosso setor, como eu falei, a gente, quando fala de energia, está sempre pensando em usina. E a gente precisava falar com esse consumidor e entender, porque no setor elétrico, de maneira geral, o brasileiro paga uma tarifa muito alta de energia, mas a geração de energia ela tem condição de ser muito competitiva. O que acontece entre uma coisa e outra, a gente pode falar disso, uma série de ineficiências do nosso setor. Graças a Deus, esse consumidor está ficando cada vez mais informado e vem achando maneiras de provocar uma modernização no setor, ou pelo menos pressionar os reguladores para que modernizem esse nosso setor. E esse consumidor vem achando maneiras, telhado solar, geração distribuída, mercado livre, uma série de maneiras que ele vem encontrando de gerenciar o seu consumo, de ter informação e pagar mais barato. De fato, é isso que está acontecendo. E a gente, para falar com ele, precisava... A gente, de novo, era investimento de bilhão, era usina, era engenheiro, mas a gente não sabia falar com esse consumidor que paga caro. Né? E as empresas, a gente precisa parar com essa vergonha no Brasil, elas precisam ganhar dinheiro, porque elas empregam, elas investem, elas pagam imposto. Se a empresa não ganha dinheiro, não tem nada disso. Ela fecha. Então ela precisa ganhar dinheiro. Então a gente falou, vamos atrás desse consumidor que paga caro, vamos cobrar menos, mas vamos ganhar dinheiro. Sim. Mas precisava... Detalhe só, né? Quando você fala paga caro, está pagando caro no modelo que ele está. O que você está propondo é que ele pague mais barato do que o caro que ele está pagando. Quando a pessoa põe um telhado solar é porque ela quer pagar mais barato. Quando ela faz a assinatura de geração distribuída, porque ela quer pagar mais barato. Quando ela vai para o mercado livre de energia, porque ela vai pagar mais barato. Então são maneiras que o consumidor vem encontrando, graças a Deus, porque ele está sendo informado que isso é possível, né? Mas ainda tem uma grande... que é novo, né? E que é muito novo. Ele não sabia, né? Não sabe ainda tem uma grande massa de consumidor que não sabe e a maior massa não pode fazer esses movimentos. Por isso que é tão importante a gente modernizar o setor e dar liberdade e empoderamento para esse consumidor. E fóruns como esse é importante para informar.
Mas aí a gente mirando esse consumidor, falou, pô, a gente precisa aprender a falar. A gente não sabia falar com o cliente, né? A gente falava só com grande empresa, esse tipo de coisa. E aí que vem a história do rebrand, né? Do 2W EcoBank. Por quê? Porque a gente falou, a gente precisa oferecer mais alguma coisa além de energia. Vamos oferecer serviço bancário. Então a gente fez parceria com um grande banco. Na verdade, não é que a 2W se transformou num banco. A 2W tem uma plataforma de um grande banco por trás. Ela se propõe a oferecer uma conta bancária, numa fintech, que é a 2W Bank, numa conta bancária para esse cliente. Fala, olha, se você tiver a sua conta comigo, que na verdade não é no banco 2W, é nesse banco que está por trás, que é uma grande instituição, você não vai pagar tarifa, você não vai pagar determinados encargos que você tem num banco normal, e daqui a pouco eu começo a te dar crédito também, se você precisar, ou com funding meu, ou com funding de terceiro, mas ter o cliente é o que mais importa em qualquer atividade econômica. Então foi uma maneira da gente começar a oferecer serviços financeiros e outros agregados correlacionados à linguagem principal, que é a energia. Olha, eu te vendo energia mais barata e renovável, mas além disso, tem isso. Além disso, tem isso. Além disso, tem isso. Além disso, você vai ter aqui uma consultoria do Guilherme. Além disso, você vai... essa maneira de tentar oferecer algo além. Por isso que a gente fala, é muito além da energia. Né? Energia é o foco principal, é a linguagem que a gente se conecta. Exato, onde vai haver a conexão. O encontro, a conexão. Depois eu agrego o valor. Vocês propõem agregar esse valor. Exato. Esse é o nosso mote. É como a gente resolveu se posicionar e falar com esse consumidor. A gente tem tido um sucesso nisso nos últimos 4 anos. Então, e aí, para entender também, né, para quem está nos vendo, entender também um pouco da operação da empresa, vocês têm usinas também, não é isso? Temos. A gente tem usinas eólicas. Estamos agora avaliando investimento em usinas solar híbridas, que a gente chama. As nossas usinas são de grande porte, que a gente aqui no Brasil chama geração centralizada. Né? Tá. Então nós temos usina no Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará. Estamos ampliando nesse exato momento, inclusive, os investimentos nisso. Então está aumentando essa, que seria uma energia própria. Própria. Mas vocês também trabalham com energia de terceiros também. 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 Então, dentro dessa proposta... A gente compra energia do mercado e também compra, entre aspas, das nossas próprias usinas, né? Então a gente investiu nos últimos 2 anos 2 bilhões e 300 milhões em usinas próprias, mas elas suprem, sei lá, 30% da energia que a gente comercializa. Né? À medida que a gente vai comercializando, a gente vai ampliando a nossa capacidade de continuar investindo. Né? Quisera um dia a gente tivesse ter capacidade infinita de capital para fazer todo o investimento. Isso é muito bom, traz muita segurança, maximiza a margem e tal. Mas é muito capital empregado, como você disse no início. Então a gente vai para e passo, mas estamos ampliando o nosso investimento em geração. E, Cláudio, uma coisa que a gente conversou e a gente acabou falando aqui, falou há pouco, eu estava vendo até uma publicação de vocês recente, desses dias, se não de ontem, né, no LinkedIn, na página da 2W. Do tema ESG, de fato, como uma questão de efetividade. Acho que essa é a palavra que está usada ali na chamada, né? Como é que vocês, ou como é que o Cláudio também está vendo essa questão do ESG? Né? Porque a gente sabe o que está acontecendo, às vezes a gente fica com aquele sentimento se é mais uma onda ou se de fato isso está colocado, né? É uma prática. Como é que você está vendo isso? Eu não acho que é mais uma onda, eu acho que isso não é nenhuma tendência, a sociedade mudou. Quando eu tinha 12, 13 anos e eu vejo os meus filhos mais novos hoje com 12, 13 anos, eu vejo uma mudança de comportamento e de enxergar o mundo de outro jeito. Né? Então, a sociedade mudou. Os consumidores de hoje, de amanhã, exigem posturas das empresas que quando eu tinha 12, 13 anos, eu não exigia. A gente nem sabia, na verdade. Não é que a gente não exigia, a gente não se não dava tinha nem conta, a gente não entendia então, isso. Então, acho que não é um modismo. Obviamente, é um tema novo que as empresas e a sociedade vão achando um ponto ideal. Eu tive agora, no final do ano, na Dinamarca. E aí é impressionante como é uma sociedade tão desenvolvida que eles anteciparam que a Dinamarca vai ser um país net zero, ou seja, não vai ter emissão de carbono negativo, né? A partir de 2025. Depois de amanhã, né? Pois é.
Você fala, nossa, mas isso tá. A Europa, países europeus estão jogando 2030. Tem essa discussão, ainda se vai estender mais um pouquinho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, eu não quero falar de data, é que é inexorável. Vai acontecer. Vai acontecer e está acontecendo. Como todo movimento que você faz, você tem ajustes. Isso aqui é greenwash, isso aqui estão falando mais do que é. Esse ponto ótimo não importa, vão né? achar, mas que é para lá, é para lá. Né? Os consumidores hoje exigem, vai no supermercado, eles exigem as decisões de consumo dos consumidores. Mas isso é só para país rico. Mas isso é só gente de classe A. Não é verdade. Não é verdade. A gente muitas vezes subestima a capacidade do ser humano em enxergar o que é correto, o que não é correto. A gente subestima a capacidade de inteligência, de discernimento do ser humano. Eu ontem estava falando sobre isso. Você se lembra quando houve a privatização das companhias de telecomunicações no Brasil? Eu não era nascido, mas eu li a respeito. Pois é. Então deixa eu te contar. A gente não tinha liberdade para escolher a operadora de telefonia. Sim. Aí foi dado a liberdade aos consumidores, ninguém sabia. Eu, que até me achava uma pessoa relativamente bem informada, eu achava que você comprava o telefone e vinha já com a linha. Não era. Porque na nossa cabeça não havia dissociação entre o aparelho e o serviço da linha telefônica, porque vinha junto. Sim. A Telesp aqui em São Paulo, a Telemig em Minas, vinha junto. Você pedia uma linha, vinha... Então, a gente era, entre aspas, educado a imaginar que aquele aparelho vinha com a linha, era uma coisa só a oferta. E aí, de repente, não, você compra o aparelho da marca A, B, C, D, e a linha, você tem essa operadora, essa operadora, essa operadora. E aí, no início, eu falava, nossa, mas isso é muito complicado, né? Como é que vai explicar para uma pessoa de 15 anos, 14, que é isso? Aí você dá um salto de 20 e tantos anos, aí você olha hoje, a operadora tem o prezão da Anitta, tem o não sei o quê, você vai em qualquer comunidade, as meninos de 15, 14 anos sabem plano da operadora A, B, C, você tem mais aparelho no celular no Brasil. E não é mais linha, né? Não, então. É dados. É dados. Mas chegamos aí porque os usuários aumentaram, você tem mais usuário de telefonia do que de habitantes. Por quê? Porque a gente subestimou a capacidade que o brasileiro teria, ou as classes mais desfavorecidas teriam, de entender como é que funciona isso. E eles entendem, óbvio que entendem. Claro. E no setor, voltando para o tema aqui do ESG, isso está posto já. Não é que é só para a classe alta que faz as suas escolhas. Não, em qualquer lugar que você vá, eles podem até não ter acesso. Né? Você vai numa comunidade hoje que tem esgoto a céu aberto, mas eles sabem que aquilo é errado. Eles estão cada vez pressionando mais os governantes para que aquilo seja corrigido, coisa que os nossos pais, avós, não tinham muito essa consciência coletiva. Ela faz parte, né? Exato. É assim, né? Não consigo mudar. E não, essa sociedade é reivindicativa, a sociedade é mais informada, independentemente de classe social, o que é bom. A tecnologia, o dado que você acabou de falar, propiciou uma elevação em geral. Tem que tomar cuidado com fake news, também trouxe problemas. Mas tem muita luz, tem muita sombra. Exato, de maneira geral, elevou o nível de conhecimento da população e democratizou, o que é muito importante. Então, respondendo, eu acho que é uma tendência inexorável, as empresas têm que assumir compromissos, elas vão ter que olhar esse consumidor que tem decisões de escolhas diferentes. Você estava até me comentando, né, que já tem empresa, inclusive, colocando no seu processo licitatório, se é que a gente pode chamar assim, essa prerrogativa, né? Quero saber o que você está fazendo de fato sobre isso, né? Então, quer dizer, não tem como não olhar. Isso começa lá na ponta, mas isso vai descendo. 2 exemplos, Guilherme. A 2W fechou, por exemplo, um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi uma licitação pública. Nós ganhamos. Então, estou falando aqui de um ente público, para dizer que não é só o setor privado. Um ente público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que interesse teria em se transformar numa prefeitura verde, numa prefeitura net zero. Porque na hora que ela faz isso, ela tem acesso a funding no exterior, de banco japonês, de banco europeu, de capital mais barato, para dizer, olha, eu sou uma prefeitura, uma municipalidade que já estou no processo de fazer a minha transição energética, de comprar energia renovável, eu preciso continuar tendo acesso a recursos externos mais baratos para continuar investindo na melhoria de serviço à minha população. Então, uma prefeitura, um ente público. Nós também temos... Por exemplo, um grande cliente nosso é o Banco do Rio Grande do Sul, Banrisul. Também uma licitação, uma tomada de preço, um banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, que está fazendo a transição de todas as suas agências, seus prédios administrativos, para consumir energia verde. Né? Ter a certificação daquela... Por que ele faz isso? Porque ele quer se posicionar perante os clientes dele e daqui a pouco ele passa a exigir que os clientes dele também
tenham esse tipo de critério. E aí, a semana passada, eu estava ouvindo que o Citibank, que é um grande banco americano, passou a exigir agora um questionário dos seus clientes, pessoas jurídicas e daqui a pouco pessoas físicas, sobre critérios ESG. Né? Você consome energia de que fonte? Você emprega aonde? Como que está a sua questão de saneamento? Por quê? Essa é uma questão de sobrevivência das empresas também no futuro. Porque se você pegar uma empresa que não está aderente a esses critérios, ela tende paulatinamente a ter mais dificuldade no longo prazo. E nenhum banco quer emprestar dinheiro para uma empresa que em algum momento pode ter dificuldade. Então, é um critério, primeiro, de entrada para financiamento e segundo, de financiamento mais barato. Então, eu quando trabalhava no mercado financeiro, na época eu participei de um evento que chamava-se Princípios do Equador, onde as instituições financeiras do mundo assumiram compromissos de passar a exigir dos seus clientes determinados critérios para emprestar dinheiro. Princípios do Equador. A gente pula 20 anos para frente, vão ter os princípios de ESG. Sim. E se você não se adequar, você vai ficando para fora. Antigamente, você ia no mercado, você podia... Os bancos não estavam preocupados se você empregava trabalho escravo, se você consumia óleo diesel na sua atividade. Não, hoje faz isso para você ver. Você está alijado do processo, você não sobrevive, você não vai conseguir R$1. O que é bom, inclusive. Claro. É Esse muito é o bom. caminho. Quer dizer, é o financeiro empurrando de novo. É o financeiro empurrando a adequação, porque ele sabe que a sociedade passa a exigir e quem não se adequar vai morrer. Muito bem. Cláudio, eu vou trazer um amigo para o nosso papo, nossa conversa, que ele gosta de umas perguntas um tanto quanto mais elétricas, assim, tá? Então, vou chamar o Zóio. Vem cá, Zóio. Deixa eu apresentar o Zóio-Din, que tá ele. Fala, Zóio. É ele que faz, ele fica de olho, você tá vendo que ele fica de olho, né? E ele faz umas perguntas assim, às vezes, que eu falo, pô, eu não vou perguntar isso. Eu falo, então eu pergunto, né? Tem um tema aí no nosso setor que está aí, está colocado, pode ser pontual ou momentâneo, mas as fontes, de uma forma geral, todas elas, buscando uma expansão. A Elber, como disse, esteve aqui ontem falando da eólica onshore crescendo, offshore já no radar, né, chegando, a solar, que a gente tanto discute, tanto a geração distribuída quanto a centralizada também ampliando a sua possibilidade. Eu tive em alguns eventos em Brasília semanas atrás, a nuclear também buscando voltar a se desenvolver, o seu espaço, uma discussão sobre isso. PCH, a turma da Abra PCH também, enfim, se a gente for olhar, né, o Mercado Livre tentando ajeitar todo mundo, quem é que é mais competitivo ou não. Quer dizer, a gente tem uma possibilidade e certamente até pode-se dizer, uma previsibilidade de crescimento da nossa matriz elétrica. E aí vem uma discussão, vai sobrar energia, né? Ou está sobrando? Como é que a gente vai... Ele que perguntou, tá? Como é que a gente vai lidar com isso? Ou seja, cada vez tenho mais energia, ou seja, não vai sobrar, é um negócio que vai continuar viável, quer dizer, porque a gente está falando de investimento, por trás disso tem um investidor. Essa conta precisa fechar, né? No megawatt-hora, enfim, no PLD, o que for, ela tem que fazer sentido. Como é que você está vendo isso? Eu tenho uma visão, começando de trás para frente, de que o preço de energia futuro ele é moderadamente ascendente. Né? Okay. Por várias razões. Uma delas é que, primeiro, que ele precisa remunerar, isso que você acabou de falar, o investimento na expansão do sistema. Senão, as pessoas não investem e daqui a pouco você tem falta de energia, porque tem uma coisa, o consumo do setor elétrico ele vai continuar crescendo por várias razões. Primeiro que as pessoas estão mais eletrificadas, está aqui, Diário de uma Vida Elétrica, as pessoas usam mais energia hoje do que usavam há 40 anos atrás. Eu estava vendo esse final de semana eu tive num evento com o presidente da SLC e ele estava... A SLC é uma grande empresa brasileira, tem orgulho e que produz agrícola, né? Uma empresa agrícola. E ele estava dando um dado que me chamou a atenção. Em 1950, há 50 anos atrás, foi ontem para mim, né? Outro dia. Você lembra quando a musiquinha do Brasil campeão do mundo? Somos 80 milhões em ação, para frente, Brasil. Era 70, 70 milhões em ação. Hoje somos 220. Isso. Olha, e foi ontem 70 milhões. Isso. Olha como a gente subiu a população em 50 anos. Isso. E aí ele estava dando esse dado, a população mundial há 50 anos atrás, sabe quanto era? Não. 4 bilhões de pessoas. Dobrou, né? Dobrou em 50 anos. Dobrou tudo. A necessidade de tecido, a necessidade de alimento, e essas pessoas consomem, compram aparelho celular, essas pessoas ligam em luz elétrica. Só que a disponibilidade de terra e de recurso energético é limitado. É limitado.
Por mais que se fale, não, mas você vai ter desenvolvimento tecnológico que vai aumentar a expansão energética. Vírgula. Isso não é de uma hora para outra. Tem muita tecnologia que a gente está aprendendo ainda. E como toda tecnologia, você tem benefícios e malefícios. A gente vai achar o ponto ótimo disso. Não, mas você falou da nuclear. Pode ser uma saída. A gente demonizou também a nuclear durante muito tempo. PCH. Pode ser. Mas a gente vai achar o ponto ótimo entre meio ambiente, entre a geração de energia. Porque, de fato, o mundo vai precisar de energia. Ô, Cláudio, só fazer um parênteses aí, né? Mas tá ótima a tua fala, é o seguinte, eu nas andanças por esse Brasil, falando a respeito do quanto a energia é necessária e quanto é óbvio que a gente nem presta muita atenção, né? Energia você imagina que tenha, né? Você chega num lugar, você tem até dúvidas, será que tem água? Tá, mas energia tem que ter, né? Você clica no interruptor, opa, tem luz, e você nem fala, olha, tem luz, não, tem luz, tinha que ter. E a minha avó mora ainda viva, teimosa, né? Pra você ver que está aqui, no litoral de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Na casa dela, eu entro nos quartos, tem uma tomada. Mais antiga a casa, então tem uma tomada. Entre numa casa agora nova, vá a uma cozinha de um projeto novo, você vai ver a quantidade de... Isso é um dado bobo, por assim dizer, mas ele comunica. Você fala, antes tinha uma, né? Você tinha que ficar procurando onde tem uma tomada no quarto, né? Agora você vai ver que cada parede tem pelo menos... Mas a nossa vida ficou... Bom, estamos falando aqui disso. A nossa vida ficou uma vida elétrica. Você não consegue... em São Paulo, há uns 2 anos atrás, caiu a rede elétrica lá. Bom, as distribuidoras, os serviços das distribuidoras de energia no Brasil ainda tem muita coisa a ser falada e melhorado, mas não é o tema aqui. Mas eu fiquei 3 dias em casa sem energia. A criançada em casa, minha mulher quase surtou, porque imagina você viver... As crianças ficaram elétricas. Ficaram loucas, porque não consegue aparelho celular, o videogame, não consegue viver sem energia. Agora, dá um pulo, 70 anos para trás, os nossos avós conseguiam. Sim. Não tinha problema nenhum, até gostavam. Sim. Então o mundo ficou mais eletrificado e ficará mais. Né? Há uma correlação, obviamente, entre o consumo de energia e o PIB de um país. Claro. Né? Sim. Você pode até discutir que o Brasil ficou mais desigual. Mas o Brasil é mais rico hoje do que era 50 anos atrás. Sem dúvida. Desigualmente, mas é mais rico. Então o consumo de energia vem aumentando. E vai continuar aumentando. Se isso vai se coadunar com o crescimento em geração, porque tem que se coadunar. Porque tem que se remunerar, porque senão as pessoas não vão investir. Então eu, particularmente, eu falo moderado, porque eu sou liberal por cacuete. Né? Eu acredito no trabalho, no esforço, e na oportunidade empreendedora das pessoas. Quando eu falo do preço ótimo, por isso que eu falo moderado, porque você nunca vai poder ter um mercado onde você tem um preço absurdamente alto. Alguém sempre vai puxar isso, né? Porque se você tem absurdamente alto... vai ter novos entrantes. Você vai querer fazer, eu vou querer fazer, a competição aumenta, o preço vai puxar. Adam Smith. É óbvio, entendeu? Agora, se for absurdamente baixo, eu também não invisto. Sim. Quando eu não investir, você vai ligar... Putz, aí o preço vai subir assustadoramente, porque você tem aqueles trade-offs. Natural ao equilíbrio. Então é por isso que eu acho que é moderadamente alto. Nosso setor ainda é regulado, ele tem uma utilidade pública, a energia de maneira geral. Então ele tende a ser moderadamente alto para remunerar o investimento em geração e remunerar o empreendedorismo das pessoas e empresas como a 2W, como outras, que estão investindo, olhando para esse consumidor, entendeu? Tá, mais uma pergunta que ele fez. Zóio. Ele é desse jeito. Não se comporta. É elétrico. A 2W livre mercado, né? Que está ali que é o mercado livre também. Recente, agora o nosso presidente, o Lula, fez algumas críticas a essa questão do mercado livre, né? Com a questão olha, está protegendo, na verdade, quem tem recurso. Você falou um pouco disso aqui, a questão de voo para GD. Eu tive na GD, caminhei na GD bastante tempo, você sabe disso. Havia uma crítica, né, num Robin Hood às avessas, que era, e discordo, só para fazer um parênteses, né, porque dá oportunidade para todos, né, de poder participar desse negócio. Como é que você vê, e aí vem a discussão da CDE, né, que é a conta da CDE cada vez maior, ou seja, isso tudo está num mesmo caldeirão, concorda? Ou seja, sim, é uma discussão que você começa, mas também, então, como é que você vê, pergunta dele, como é que você vê isso? Qual a solução para isso? Onde é que está a crítica nesse ponto aí? Eu acho, para quem está nos assistindo, o nosso setor elétrico, né, você que está nos assistindo,
a minha mãe, que é uma consumidora, você é um grande industrial, pequeno, todos nós somos consumidores do setor elétrico. E a gente é um condomínio, somos 90 milhões de brasileiros que somos consumidores do setor elétrico. Quando o Guilherme resolve sair desse condomínio, fala, eu vou cuidar da minha energia, ou eu vou colocar telhado solar, ou eu vou comprar diretamente a minha energia daquele fornecedor, ele saiu desse condomínio. Portanto, se eu deixar de pagar a minha conta de energia, vai ratear por menos pessoas aqui. É assim que funciona. E é justo que assim seja, porque o Guilherme falou, olha, eu não quero mais fazer parte desse condomínio, eu mudei de prédio, eu vou colocar meu telhado, eu vou comprar a minha energia. É assim que funciona. Então, na nossa Constituição é dito que a liberdade é um dos princípios basilares, cláusula pétrea, liberdade de empreendedorismo, liberdade de escolha de todo brasileiro. Liberdade, nós somos um país capitalista, não somos socialista, que o Estado tem que dizer o que a gente vai fazer. Então, os consumidores do setor elétrico têm que ter esta liberdade, ponto. Ela não é dada a todo consumidor ainda hoje. E aí o que está acontecendo é que cada vez que um sai e vai fazer a sua gestão energética, vamos chamar assim, seja através de GD, telhado, Mercado Livre, vai se ficando aqui no condomínio consumidores menores, a Dona Maria, que foi o que o presidente falou, né? O presidente falou, mas a Dona Maria paga muito caro a tarifa e o grande consumidor, ou o rico, paga menos, por causa dessa disfunção. Porque parte disso que está aqui no condomínio chama-se encargos no nosso setor. Tem diversos. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas quem quiser pode pesquisar no Google. Encargos do setor elétrico, vai ver lá, são diversos encargos. E a grande maioria desses encargos são encargos sociais, que eles deveriam ser discutidos via orçamento da União. É meritório que nós, brasileiros, tenhamos que pagar um pouco por quem não tem a mesma condição que a gente. Aliás, nós somos co-irmãos brasileiros, então a gente tem que olhar para o lado social. Mas isso tem que estar no orçamento da União. O que se faz é jogar um custo social nesse condomínio chamado setor elétrico, e aí você vai matando a empresa. Eu ontem dei um exemplo. Você tem, por exemplo, uma empresa, uma malharia. O cara tem lá, ele usa bastante energia, ele está com uma margem pequena. Por ele ser um grande usuário de energia, ele paga mais encargos desse condomínio. Quem usa mais, paga mais. Como ele paga mais encargo, ele fica menos competitivo, porque tem um chinês também que está fazendo malha, e que ele não consegue ser competitivo, porque ele está carregando na conta dele nas costas uma parte desse encargo social, porque ele paga mais energia. Mas ele é um consumidor, ele é uma indústria. Por que ele tem que pagar mais pelo encargo? A margem dele não quer dizer que foi maior, o lucro dele não quer dizer que foi maior. Agora, quem lucra mais, em tese, deveria ajudar um pouco mais no encargo social. Por isso que tem que ser na forma de imposto, não na forma de encargo. E esse imposto deveria ser discutido no orçamento da União, via Congresso. Nossos 513 deputados deveriam assumir para si essa responsabilidade de discutir como é que quem vai pagar a conta dos nossos co-irmãos brasileiros que não têm condição de pagar a conta, das atividades que precisam ser subvencionadas na conta de energia. Esse é um custo da União. Descarrega-se no setor elétrico, porque no setor elétrico é fácil, você não tem evasão fiscal, você não consegue deixar de pagar. Só que você vai matando empresas, você vai matando atividades e as pessoas vão achando maneiras de serem libertas. Seja telhado solar, seja geração distribuída, seja Mercado Livre. E vai aumentando o problema da Dona Maria, que vai pagando mais caro, porque esse custo vai ficando em quem não consegue se mexer. Então, ou a gente encara isso em algum momento e separa isso aqui, todos nós, 220 milhões de brasileiros, temos que ter esse encargo. Não só os 90 milhões de consumidores de energia, os 220 milhões. Nós temos que custear o orçamento da União. Não é só do governo, somos de nós brasileiros, mas é também do governo. E aí, como é também do governo, quando essa discussão vai para o orçamento, nós brasileiros também temos o direito de falar, governo, faz sua parte, custe menos, diminua o seu tamanho. Aí entramos numa outra discussão. Numa outra discussão. Então, por isso que é jogado no setor elétrico, e se a gente não enfrentar, eu lamento dizer para o nosso presidente que a Dona Maria vai continuar pagando cada vez mais caro, e as pessoas vão achar que é uma cláusula pétrea a liberdade econômica, elas vão achar maneiras. E não adianta vir com a lei 4830, a da semana retrasada, que limita 10% de GD, 30% de Mercado Livre. É inconstitucional. Você não pode tratar mesmo os consumidores de maneira diferente. Por que você pode ter telhado e bateu 10% eu não posso? É loucura. Isso vai entupir o judiciário de ação de inconstitucionalidade. E a gente vai tentando de novo puxadinho para quando a gente não encara o problema de frente. Viu, Zóio? Esse é o tema. Zóio. O negócio segue, hein? Ô, Cláudio, a gente tá... Papo bom, hein?
papo bom, elétrico, intenso. A gente está chegando na reta final aqui e aí, para desaluviar um pouquinho, é um papo dessa transição energética que a gente está vivendo, né? E aí estamos nós dois aqui, mais uma porção de gente vivendo, eu diria o mundo vivendo ela, né? Porque ela esbarra na questão climática e aí é um problema nosso. Como é que você está vendo? Para onde vamos? Ou seja, você que está capitaneando uma empresa que está no setor, o que você acredita que vai acontecer aí nos próximos 3, 4 anos? Né? 3, 4 anos para a tecnologia é um tantão, né? Sim. Então, para onde você acha que vai essa onda vai nos levar? O que vem por aí, já agora? Eu acho a questão da transição energética, ela também é inexorável, o mundo definiu e vai em frente. É hidrogênio verde, é tudo isso. O mundo vai ter uma base de consumo energético, diferentemente do petróleo. Vai ter, ela é uma realidade. Eu acho que a tecnologia vem ajudar nesse processo, em que pesa ela também ajuda a aumentar o consumo energético, né? Sim. Então, dados, você falou de dados, os grandes data centers no mundo são consumidores exponenciais de energia. E isso vai aumentando, vai aumentando. Mas o dado também propicia muita otimização de comportamento, né? Então, eu acho que atividades vão surgir que vão otimizar, vão ser mais eficientes no consumo energético por causa da tecnologia. Os consumidores com a tecnologia vão ser mais eficientes nos seus hábitos de consumo. Mas eu acho, sinceramente, que a gente já está lá. Quando eu falo que a gente está lá, porque a tecnologia ela vem, a figura de linguagem que eu uso, como se fosse aquela brasa, que você não está vendo, mas ela está aqui. Puf, de repente ela estoura e dá aquele incêndio. As mudanças nas sociedades de consumo e tecnológicas, elas são assim. É por isso que de vez em quando nasce uma grande companhia que eles chamam de unicórnio, que você nem imaginava. O cara faz isso. Né? Uma das empresas mais valiosas hoje é essa empresa de ChatGPT, que a gente até 2 anos atrás nunca tinha ouvido falar. E assim vai acontecer, porque isso nasce quase que no porão da sociedade. Ali vão nascendo para resolver um problema da sociedade ou para otimizar e trazer eficiência para um hábito de consumo, né? A questão do ChatGPT é um pouco isso. Nós precisamos... melhora as atividades. Vai sumir emprego, vão surgir outros. Não, e uma discussão... Isso você falou há pouco, né, no papo nosso aqui. E é natural que quando você traz um tema novo, você precisa depois ajustar ele. Sim. Né? Opa, como é que vai ser o uso disso também? Internet. Sim. Você vai ver que nós estamos discutindo internet ainda, né? É um negócio que já está há uns 20 anos ou mais aí, né? No modelo que é. Então é natural que você vá tentando identificar para onde vai e como vai, né? Eu vejo alguns modelos de negócio no nosso negócio, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: essa ideia é tão boa que parece minha, pena que não foi, né? Porque os negócios falam, rapaz, era isso, ia para isso daí, eu não vi, né? E vai, né? A gente vai vendo os modelos surgir nessa transição energética. É isso. Mas eu acho sinceramente isso. Eu acho que esse diário de uma vida elétrica é um avanço e é um abridor de portas para o que vai ser assim o futuro. Daqui é você imaginar, né? Como é que você realmente vai ter uma vida cada vez mais eletrificada, isso tem reflexos na geração, tem reflexo no regulador, tem reflexo na tecnologia. Como que você usa a tecnologia hoje? Olha você no seu carro e olha você no mesmo carro há 30 anos atrás. A sua interface, a sua maneira de usar o carro. Sim. Agora projeta 30 anos para frente. Sim. Como vai ser? Difícil até, né? Difícil, mas vai ser diferente do que é hoje. Com certeza, certamente. Né? E vai ser muito mais tecnológico. E elétrico. E elétrico, porque a tecnologia e a eletricidade elas estão agora se entrelaçaram e vai embora. Então, isso vai puxar, como você tem esse problema climático, vai puxar a questão da transição ser acelerada. Água, Cláudio. Água se dessaliniza. Qual é o problema? Ou é o problema de dessalinizar água? Energia, porque o consumo energético é altíssimo. Opa, mas já começamos a conseguir resolver isso porque eu consigo gerar mais. Então nós estamos falando de energia, mas na verdade nós estamos falando de água. E água é outro tema que a gente sabe e de novo, essa coisa da visão liberal, né, assim, de capitalismo, a questão é o seguinte: água é muita energia, a sociedade vai achar um jeito de baratear uma tecnologia que barateia o consumo de energia para dessalinizar a água. Vai achar. A tecnologia é uma questão de tempo, ela vem. Na hora que achar, você barateou o custo da água. Você melhora o acesso. As pessoas têm mais acesso à água. Portanto, a água deixa de ser um bem escasso
para ser um bem acessível em função de custo. As pessoas passam a usar mais água. Aí você começa a regular o mercado. Você mais água, ela passa a voltar preço subindo. Aí a tecnologia tem que ir avançando para ir coadunando isso, entendeu? É o que a gente falou há pouco da geração. É um ciclo, né? É um ciclo. Você não pode ter essa desassociação entre consumo e disponibilidade. Porque senão o preço sobe ou o preço fica muito baixo. Quando o preço fica muito baixo, todo mundo usa. Porque é barato. Quando é barato, você aumenta a demanda, o preço sobe. Então você precisa ter a tecnologia, ela vem sempre para achar esse ponto ótimo. Ela vai achando. E é bom que assim seja, porque, de novo, voltando, eu olho 50 anos para trás, não só da questão de conceito sobre ESG, sobre o certo e errado, mesmo do ponto de vista social. Eu acho que a gente avançou muito, mas quando eu olho 30 anos para frente, que eu ainda não consigo enxergar, não sei se vou estar aqui, mas eu só tenho uma certeza, vai ser uma sociedade melhor do que a nossa. Porque apesar de muita crítica sobre a desigualdade que há ainda no mundo, é verdade, é que a gente esquece, tinha muito mais. Sim. Tinha muito mais há 50 anos atrás. Sim. Há 100 anos atrás, Sim. Há 100 e poucos anos, tinha escravos. Sim. No Brasil. Olha que loucura. Sim. Então, a gente vem melhorando. E a tecnologia ajuda a tirar essas assimetrias. Muito bem, pessoal. Pode ver, de onde querer ver. Aqui um papo excelente. Vamos só parar, a gente volta dia desses, né, Cláudio? Afinal é um diário, né? Isso é dia a dia, a gente vai vivendo isso. Mas a gente encerra essa conversa aqui com o Cláudio da 2W, também conhecido como, pouco conhecido, mas também conhecido como Cláudio Ribeiro. E Cláudio, obrigado pela tua presença. Valeu, muito boa a conversa. Volte sempre. E é isso. Não, muito obrigado, Guilherme. Sou seu fã. Vamos abrindo caminhos. Você trouxe uma imagem diferente para o nosso setor e é isso que a gente precisa. O setor elétrico precisa se aproximar dos consumidores e parar com essa coisa de é difícil, é sigla para cá, sigla para lá. Não. É possível, né? É possível. Então, fico muito feliz. Parabéns. Obrigado. Pessoal, então é isso. Se inscrevam no nosso canal, lá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais. Assistam, né? Vai ter muita informação, como o Cláudio trouxe aí pra gente, outros tantos vão passar por aqui. Nos acompanhem. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Até mais.